Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o irmão Beni, do canal Vermezinho de Jacó. Sejam todos bem-vindos no canal. Nesse vídeo em especial, quero mandar um abraço aos irmãos católicos, espíritas, evangélicos, testemunhas de Jeová, adventistas e todos os outros o quanto Deus chamar para ouvir a sua palavra. Aliás, a palavra de Deus é de domínio público. Todos quantos quiserem podem aprender de Deus através da sua palavra. O objetivo desse vídeo é instruí-los com relação à palavra de Deus, para aumentar o seu conhecimento na palavra do Altíssimo. De religião o mundo está cheio, mas o povo precisa de conhecer a Deus, a sua palavra, as suas promessas, conhecer a sua bondade, a sua misericórdia e a sua infinita graça. Então sejam todos bem-vindos, não se acanhem em ouvir a palavra que é para mim, para você, um presente que Deus deu para a humanidade, para nos livrar do inferno. Nesse vídeo é o quinto, irmãos, da série de estudos de 12 motivos pelo qual Jesus não pode arrebatar a sua igreja agora. 12 motivos bíblicos. E esse motivo, o quinto motivo pelo qual Jesus não pode arrebatar a sua igreja agora, é o motivo da apostasia, que está no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, qual estaremos lendo com os irmãos. Deixa eu arrumar aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, nós estaremos lendo o verso 1, 2 e 3 para entendermos melhor o contexto, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Até aqui. Irmãos, esse texto tem dado muita discussão entre os pregadores, os teólogos, muitas explicações de pastores com relação a esta apostasia. Essa palavra, ela significa separação, significa deserção, ela significa uma exclusão, uma desistência, biblicamente falando, da fé. Mas a palavra ela tem amplo sentido, ela é uma figura de linguagem que pode significar muitas outras coisas, apesar de que para nós temos que interpretá-la biblicamente, como que ela se traduz biblicamente. E na Bíblia ela vem dizendo que essa palavra ela é um afastamento, uma separação. Agora, o que tem sido interpretado errado? Por causa da raiz da palavra, ela pode ser interpretada como uma separação. Alguns interpretaram de maneira errada, já quero antecipar, que é essa palavra apostasia. Alguns dizem que é a vinda do Senhor, o que é incoerente com o texto, por causa da primícia da palavra, da raiz da palavra, de ser separação. Alguns querem entender que é a separação da igreja através de um arrebatamento.
E não é isso que o texto está dizendo. Outros também compreendem essa palavra de uma maneira que a igreja vai se afastar da sua fé, vai se afastar de Deus nos dias do tempo do fim, que será uma deserção histórica, que a igreja vai se afastar de uma maneira histórica da sua fé, porque chegou o tempo de ser revelado o homem da iniquidade. O que eu não concordo, porque o texto também não diz assim, que a igreja vai se afastar. Veja bem, no verso 1 já diz: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, irmãos, já está dizendo, se diz respeito à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, está falando de um momento final da história da igreja, do momento em que é aguardado por todos os cristãos de serem arrebatados. E agora nós vamos interpretar que a igreja, na reta final, no momento de dar testemunho, no momento de provar o seu maior amor pelo seu Senhor, nós vamos abandonar a fé? Não, não é isso que o texto está dizendo. Eu compreendo que tem passagem como 1 Timóteo 4, se eu não me foge a memória, deixa eu conferir com os irmãos para não ter problema com relação ao texto. Então, 1 Timóteo 4 fala da apostasia dos últimos tempos. É uma outra coisa, não é o que o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses. Aqui está dizendo dos últimos tempos. 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja bem, irmãos, alguns apostatarão da fé por obedecerem ordem de espíritos enganadores, de ensinos de demônios. Aqui a palavra apostatar tem o mesmo sentido de se apartar, separar, mas não é o contexto que o apóstolo Paulo está usando em 2 Tessalonicenses 2 e 1. Não tem nada a ver com isso. E apesar de que se apartar da fé, apostatar da fé, isso já era comum na igreja desde o tempo do apóstolo Paulo. João mesmo fala, ensinando, saíram de nós porque não era nosso. Se fosse nosso, ficaria conosco. Estava falando de alguns que já tinham se apartado da fé. Bom, com relação a isso então, o que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando na sua carta? Que esse grande marco, chamado a apostasia, ela vem antes, ela acontece antes da vinda do Senhor Jesus. Esse quinto motivo já não é nem eu que coloco, o apóstolo Paulo já antecipa. Isso o quê? A vinda do Senhor não acontecerá de modo algum sem que antes venha a apostasia. Aí eu pergunto, a apostasia já veio? Como que você entende a apostasia? É realmente a separação do povo de Deus do seu Deus? Não, não é, irmãos. Esse estudo vai ficar um pouquinho mais longo, por causa tenho que desenvolver esse ensinamento através de mais textos. Então os irmãos tenham um pouquinho de paciência para compreender o que o apóstolo Paulo está falando e o que Deus nos revelou pelo seu Espírito para ensinar as igrejas nos últimos dias com relação a essa palavra. Então, irmãos, essa palavra apostasia, no dicionário grego, o número 646, significa deserção. Na Bíblia, com o dicionário, significa deserção, está entre parênteses, especificamente do Estado. E a palavra, o número 147 do vocábulo grego, que significa apostation, significa divórcio, apartar-se.
Então, nós temos que entendermos que essa palavra apostasia está falando de um marco na história. Bom, irmãos, continuando o estudo, nós estaremos lendo agora no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 42, verso 20, a qual estarei expressando já um entendimento novo sobre a palavra apostasia. Lembrando que a palavra apostasia traduza ela por separação, exatamente separação. Um marco de separação, na verdade um muro de separação. Apesar de ser invisível, mas é uma separação de um povo do outro, de um reino do outro. E no livro do profeta Ezequiel, 42 e 20, está escrito assim: mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Separação, agora já escrito no original hebraico, é a mesma palavra separação que o apóstolo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses. Tem o mesmo sentido de separar uma coisa de outra. A apostasia, ela é um marco para separar o santo do profano. Tem umas coisas curiosas a respeito desse muro, irmãos, que eu gostaria de compartilhar. Ele é medido por canas. O comprimento, o método de se medir era o côvado. E não era um côvado comum que se fazia essa cana. Essa cana ela é de 6 côvados e cada côvado acrescentado de mais 4 dedos. Ou seja, essa cana ela tem o comprimento de 6 côvados e 24 dedos. Vamos já ver os símbolos. Pode até ter outros, mas os símbolos que me ocorreu da medida dessa cana, dessa vara de medir, esse instrumento de medição que foi usado pelo anjo para medir o muro, que faz a separação entre o santo e o profano. A cana de 6 côvados, os 6 côvados nos faz lembrar dos 6 dias da criação. E os 24 dedos nos faz lembrar de 24 horas, dia. 24 dedos lembra de dia. 6 côvados lembra de 6 dias. Ou seja, no final de 6 dias, fará a separação entre o santo e o profano, que não é difícil de compreender, pois nós entendemos na explicação da parábola do joio e do trigo, que na consumação dos séculos, os anjos separariam, amarrariam o joio em molho e separaria o joio para o fogo e o trigo para o celeiro. Nós sabemos que haverá uma separação na consumação dos séculos. E essa vara nos lembra dos 6 dias da criação, porque no 7º é o dia do descanso, o dia da recompensa. Então, e esse muro, ele é um quadrado. Ele tem 500 canas para o oriente, 500 para o norte, 500 canas para o sul e 500 para o ocidente. Ele fecha os 4 ventos do céu com essa divisão, com essa separação. Irmãos, quando a trombeta de Deus for tocada, não diz assim que reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos dos céus? Quando o Senhor vir buscar o seu povo, não vai buscar os que estão espalhados nos 4 ventos? É para nós entendermos, ligarmos as coisas. Então esse muro de separação, ele mede 2.000 canas. Não é comum nós vermos Deus trabalhar com medidas para representarem anos. Por exemplo, as águas purificadoras, o anjo mede 1.000 côvados e as águas no artelho, mais 1.000 côvados nos joelhos, mais 1.000 côvados na cintura e mais 1.000 côvados. Já não é mais rio que possa andar, mas aí você vai ter que sair a nado.
está medindo ali o tempo, irmãos. Não é a medida da água em que se manifestaria Cristo no quarto milênio, que agora as águas, para quem crê no Senhor, seria rios de água viva que flui do ventre, águas purificadoras, águas que saram. Então ali estava medido e nos 4.000 côvados a contagem para. Então o profeta é levado de novo à margem do rio, onde ele vê as árvores que não murcham, que dá o seu fruto no tempo certo. E aí a gente começa a somar. A contagem das águas purificadoras parou. Mas agora o mesmo profeta vem contando que tem um muro com 2.000 canas de comprimentos enquadrado. E esse muro é construído para separar o santo do profano. E não é um muro como o de Berlim, irmãos, uma separação, mas é algo espiritual, uma lei, uma imposição que se vem para fazer separar o que é santo do profano. E os irmãos sabem que não tem nada que se aconteça na história da humanidade que Deus não tenha preparado. Então eu chego à conclusão de que essa medida desse muro de 2.000 canas nos arremete aos 2 dias do tempo dos gentios, os 2.000 anos do tempo da graça, a qual nós estamos findando. Todos os irmãos que conhecem um pouquinho sabem que nós estamos beirando o fim, nos últimos minutos do dia milenar, e breve vai se cumprir todas estas coisas que estão sendo ditas, e por isso o Espírito de Deus, que o Senhor prometeu que quando Ele viesse nos faria compreender o que Ele ensinou e nos revelaria o que haveria de vir. Ele revelou-se, irmãos, aos apóstolos. Nas cartas está revelado o fim de uma maneira muito bem detalhada. O problema é na interpretação. Então Deus nesses últimos dias tem revelado aos seus santos, espalhado em todo o planeta, a maneira qual o Espírito revela o fim que está para se aproximar. Então esse muro que o profeta Ezequiel viu é o muro que faz a separação entre o santo do profano. É a apostasia que o apóstolo Paulo ensina em 1 Tessalonicenses. Amados, o profeta Daniel diz que na manifestação do homem do pecado, que é o 8º rei, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Na versão que você deve ter da sua Bíblia, diz que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Como que alguém vai fazer proeza se afastando do poder do seu Deus? Como que vai se tornar forte se afastando da força divina, da força redentora que vem do Cordeiro? Se nessa hora ele vai se afastar, ele não vai se tornar forte, vai se tornar fraco, débil. Então não é a separação do povo de Deus, do seu Deus, mas é a separação do povo de Deus do Estado. E como se dará isso? No livro do Apocalipse nós vamos encontrar essa separação. E é importante, irmãos, nós sabermos essa separação para podermos ensinarmos, para podermos conversarmos e desfazermos até heresias. Apesar que muitas heresias são por apenas ignorância do conhecimento da palavra de Deus e não de caso pensado. Porém, a apostasia não é a mesma coisa. A apostasia é você saber o certo e afastar do certo por amar o errado. Isso é apostatar-se. E esse apostatar-se, essa apostasia, ela fala de diversas formas. Você pode, por exemplo, ser homem e apostatar-se de si mesmo, seguindo um outro caminho, uma concupiscência má. Você pode apostatar-se do seu casamento, seguindo atrás de prostituições, de adultérios, sabendo que o casamento é a coisa certa, mas você optou por fazer o que era errado. Você pode apostatar da verdade, seguindo a mentira. Você pode apostatar-se da fé para confiar no homem, na força do braço. Pois a palavra bem nos lembra em Jeremias 17,
Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Maldito aquele que confia nos seus recursos, nas suas riquezas, nas suas fortalezas, nas suas mansões debaixo da terra para se livrar da ira do cordeiro. Ele é maldito, será surpreendido pela ira de Deus. Mas também está escrito: bendito o varão que confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. Será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas não murcham e não caem. Vamos agora para a última etapa desse estudo, lendo em Apocalipse, para dizer para os irmãos o que é de fato essa apostasia que vai acontecer. Logo em seguida, revela o homem do pecado e, por fim, a vinda do Senhor Jesus. O livro do Apocalipse, no capítulo 11, verso 3, só para nós contextualizarmos a respeito do que acontece no fim com a igreja. É evidente que os irmãos precisarão conhecer mais a respeito das duas testemunhas. Quem são? Porque, de antemão, já digo para os irmãos, não são dois homens. Porque a própria palavra explica que ela é também duas oliveiras e dois candeeiros, que está de pé diante do Senhor de toda a terra. Só clicar no verso 4, você já vai começar a entender quem são as duas testemunhas. Mas no verso 3, que já está nos dias das testemunhas, dado o testemunho, o Senhor fala: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 anos, vestido de pano de saco. As duas testemunhas recebem poder para dar testemunho nesse tempo do fim. E então não é afastamento não é afastar-se da presença de Deus, porque as duas testemunhas, elas são as duas casas de Israel, dois povos que unem o único povo em Cristo, que vai dar testemunhos a respeito de Jesus e da palavra de Deus no tempo do fim. E o Senhor fala: darei poder às minhas testemunhas, autoridade. Isso está correto com o que o profeta Daniel diz. Nos dias desse rei, o povo de Deus se torna forte e ativo. Abacuque fala: aviva, Senhor, a tua obra no meio do ano, coloca ela viva, notifica. No meio de qual anos, irmãos? É preciso pensar sobre que anos são esses, estudar, ler mais profetas, voltar às Escrituras, para entendermos o contexto da palavra de Deus, lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia com a Bíblia. Eu gostaria lendo com os irmãos no capítulo 13, no verso 11 do livro do Apocalipse, para fechar esse entendimento da palavra apostasia, o que ela é. E quando ela vier, o que teremos que fazer, se for para o nosso tempo. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo de cordeiro, mas falava como dragão. Deixa eu só fazer uma nota nesse verso. Vocês lembram quando o Senhor disse: acautelai dos que vêm até vós, parecendo ovelha, mas por dentro são lobos devorador? Veja bem, aqui é um pouquinho pior do que um lobo. Porque aqui ele parece ser um cordeiro, tem chifre de cordeiro, mas por dentro é um dragão, é uma serpente, é um demônio. Então ele tem a aparência de religioso, mas não é, irmãos, ele é demônio. Aí é altamente destrutivo a sua mensagem, a sua profecia, que é falsa. E precisa entender isso, a aparência dele é de piedoso, de religioso, de santo. A aparência de um cordeiro, que serve até para o sacrifício, a aparência, mas por dentro a voz dele de dragão. Então já dá para a gente entender que está se falando do falso profeta. Exerce toda a autoridade da primeira besta e na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes a adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada.
também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra: façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Precisa estudar também para saber quem é essa que foi ferida à espada, que tinha uma chaga má, maligna e sobreviveu. E lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui agora começa a aparecer então a apostasia, o muro da separação do santo e do profano. Verso 16 do capítulo 13. A todos os pequenos e grandes, e ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja bem, irmãos, a palavra faz que é uma imposição de um Estado, é uma ordem imposta, é um fazer implicando força, violência. Você tem que fazer, você tem que aceitar. Essa é a apostasia. Essa é que vai fazer a separação do santo e do profano. Quando ela se cumpre, quando as 2.000 canas estiverem medidas, 2.000 anos, o tempo exato, ela se cumpre. Ela vai fazer a separação entre o santo e o profano. O profano vai aceitar a marca da besta, adorar a besta. O santo vai negar a marca da besta, não vai aceitar essa marca do Estado. O santo não vai aceitar que seja colocado marca nenhuma nele para que ele possa comprar e vender. Nós vamos ter que lembrar do que foi dito aos antigos, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os que forem santos negam a marca do Estado, não aceitam a marca da besta, porém serão marcados com a marca do Pai e do Filho, o selo do Espírito Santo, para uma vida longa e de paz. Essa é a separação do santo do profano. Ali você vai saber que o tempo de guerrear o pai com o filho chegou, do pai entregar o filho à morte, do irmão entregar o outro irmão. Essa marca vai fazer a separação de quem serve e quem não serve a Deus. Porque muitos vão amar o seu ventre e dizer: como que eu vou continuar vivendo se eu não puder comprar, se eu não puder vender? Então negarão o seu Senhor, porque lhe faltarão fé, por falta de conhecimento nas Escrituras, não lhe terão fé, por causa de falta de pregação da palavra de Deus exposta como ela de fato é, não terão fé, irmãos. Estarão esperando numa coisa que não vai acontecer. O próprio apóstolo Paulo disse: não vai acontecer. De maneira nenhuma não vai acontecer a vinda do Senhor Jesus, até que venha a apostasia. Vindo a apostasia, aí vai manifestar o homem do pecado. O homem do pecado não se manifesta antes dessa separação, porque é assim que está profetizado. Vem primeiro a separação, a marca da besta, separar quem é do Estado e quem é de Deus. Depois dessa marca, aí aparece o homem do pecado, revela quem ele é, já está operando, mas ainda não se sabe quem ele é. Mas a partir da separação do santo e do profano, aí então é revelado o homem do pecado. Amados, eu ainda vou gravar um vídeo dizendo a grande mentira da besta. Vai ser de muita ajuda para muitos que ouvirem essa mensagem decidirem na hora se vale a pena receber a marca do comércio mundial para continuar comprando e vendendo. A palavra de Deus vai nos provar que não vale a pena, porque nós que cremos no Senhor nosso Deus, que é todo poderoso, que alimentou o seu povo no deserto, o qual deu-lhe pão para comer e água para beber, e por 40 anos sustentou,
nós sabemos que Ele é poderoso para sustentar quantos Ele quiser, longe da face do dragão, para aguardar o dia da sua vinda. Então, amados, a apostasia não é você desviar da fé. Não é. A apostasia não é a vinda de Jesus. Não, não é. A apostasia é uma muralha de separação, uma muralha invisível, porém real, que será colocado quem é santo e quem é profano. Que será separado o povo de Deus e o povo da besta. É certo que nos primeiros dias parece que o povo da besta vai ter uma grande vantagem. Mas eu vou mostrar para os irmãos nas Escrituras que não terão vantagem nenhuma. E bem-aventurado, como diz as Escrituras, é o homem que se refugia no Senhor. É o homem que no dia da angústia tem o Senhor como proteção. Tem o Senhor como escudo, como fortaleza, que espera nele. Esse é o bem-aventurado. Então, amados, o que o Senhor me deu não está fugindo das Escrituras, não foge do vocabulário. Somente a maneira de se interpretar está diferente dos demais que eu consegui ver. Pode ser que alguém já tenha interpretado dessa maneira, mas eu ainda não encontrei, nem no YouTube. Eu não vi em lugar nenhum alguém interpretando dessa maneira. O Senhor me fez entender que a apostasia que o apóstolo prega é exatamente a separação do povo de Deus, do povo da besta. E isto acontece antes que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Então este é a quinta razão bíblica pela qual o Senhor Jesus não pode arrebatar a sua igreja agora. Se você gostou, se você compreendeu essa mensagem, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal para receber novos vídeos. E estaremos fazendo em breve o vídeo a respeito da grande mentira da besta. Vai ser uma bênção para a vida de muitos. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.